Boa noite, a paz de Jesus, toda a comunidade de Moreira César e ouvintes da rádio da Missão Santidade ao Senhor. Vim trazer hoje, nessa noite, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, que diz assim a palavra de Deus. Logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Batsaida, e quando ele despedia a multidão, tendo despedido, foi ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, e não temas. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Palavras da salvação. Irmãos, Deus trouxe essa palavra hoje nessa tarde para nós podermos meditar, porém, particularmente da minha pessoa, já preguei essa palavra, eu creio mais de 10 vezes, mas a cada dia essa palavra vem se renovando. E prestando muito bem atenção nesse texto, e olhando com os olhos espirituais, eu posso falar para você hoje nessa noite sem desviar desse texto, que como mesmo diz que Jesus, despedido da multidão, pediu que os seus discípulos, porém, passassem por uma outra lado, ou porém, algumas traduções diz passar por uma outra margem de vida, sabe? Ou uma outra margem do lago. Vimos que os discípulos, porém, escolhidos, os discípulos, porém, viram os milagres, viram que quem tocasse no mestre era curado, viram as multiplicações dos pães, mas Jesus ficou orando para que eles pudessem atravessar. Mas sabendo que diante dessa travessia, houve-se uma grande tempestade, que quase o barco estava afundando. A Bíblia diz que eles estavam gritando de desespero, porém, com medo de perder a vida. Também, pois, muitos deixaram famílias, muitos também deixaram profissão para seguir um lado, ou porém, uma margem que Jesus disse para ele poder seguir. Mas, se tratando de Jesus, Jesus apareceu para eles antes que as situações estivessem se agravando mais, ou quer dizer, se o barco afundasse. O que eu estou querendo trazer para nós nessa mensagem hoje, nessa noite? Para mim e para você, irmãos. Todos nós acreditamos em Deus. Logicamente. Todos nós acreditamos em Jesus. Quantas as vezes eu poderia ter falado para você, eu não sei as circunstâncias da tua vida que você está vivendo, eu não sei que situações que está se atormentando, mas acredite que Deus é fiel, Ele vai tirar você dessa situação. Muitas das vezes você já ouviu uma pregação dessa, muitas das vezes você já ouviu uma condução dessas, pessoas mesmo podem estar conduzindo um grupo de oração, algum movimento, falar: irmão, o Deus que fez na minha vida é o que vai fazer na tua vida também. Mas creia, você não vai afundar porque Deus está à sua frente. Irmão, se tratando assim, numa condução dessa, sai até espontâneo. Mas hoje eu quero falar para vocês da palavra. A palavra diz que Jesus diz para eles: passai por uma outra margem. O que eu quero falar para você hoje, para mim, irmãos,
Quando se trata de passar por uma outra margem, Jesus quer levar eles a um caminho que talvez muitos de nós ainda não passamos. Há um caminho que Jesus quer levar nós para um outro lado de vida, porém, a mesma palavra diz que a nossa vida está escondida com Ele. A minha e a sua vida está escondida com Ele. Então Jesus foi lá e escolheu os seus discípulos, mas falou: pega o teu barco, e esse barco significa a tua vida. Eu tenho uma escolha para ti. Pega esse barco e passa para outra margem. E passar para outra margem, irmãos, eu posso falar para você, meu querido, não é um caminho de flores. Não é um caminho, porém, para assim, nossa, tudo beleza, porque até em Apocalipse diz mesmo. Se você achar que está tudo bem, tá tranquilo. Não, eu sigo Jesus sim, mas eu tenho uma vida tranquila. Eu assisto novela mesmo. De vez em quando eu oro. Eu curto alguns bailes aí, porém, eu não renunciei nada. Eu bebo socialmente. Eu vivo socialmente aí no mundo aí mesmo. Aí eu falo para você, você não entendeu nada dessa passagem. A entender dessa passagem diz assim, que se você passar por uma outra margem, vai ter dificuldades, porque porém esses discípulos tinham dificuldade. O mar, porém, era contrário. Aí eu falo para você, ser cristão é ao contrário do mundo. Ser cristão não é fazer as coisas do mundo, porém você é incomum. Se nós pegamos a carta de Timóteo, fala isso. Porém a carne desses discípulos, eles gritavam. Eles gritavam porque eles estavam com medo. Aí eu falo para você, irmão, ser cristão, a nossa carne grita. Grita querendo os desejos da carne. Mas porém, se Jesus falou assim, vai, porque eu estou contigo, eu estou à tua frente, eu marcho à tua frente. Então quer dizer, Jesus a todo tempo está orando por cada um de nós. Mas para isso é preciso renunciar. Renunciar é você largar tudo que você deixou na maré, ou porém no térreo, e se abandonar aos mares, se navegar aos mares do Espírito Santo de Deus. E porém dessa passagem mesmo eu vejo, muitos ainda não tinham compreendido, porque se você está com a sua Bíblia na mão, você vê no versículo 52, pois não tinham compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O que Deus quer falar para mim e para você hoje nessa noite, irmão? Você acredita em Deus? Então por que ainda você não mudou de vida? Esses discípulos viram as curas, porém todos nós pegamos, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus e chegar até João, nós vimos os milagres. O que estava diante dos olhos dele, o que estava diante deles, não era simplesmente um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, mas um Deus que mudava a vida deles. E diante deles estava um Deus que daria a vida, não esta vida, mas uma vida eterna. Irmãos, acreditar que Deus vai salvar você da situação do buraco, das correntezas que andam sobre a tua vida, é você acreditar que Jesus está contigo. E acreditando que Jesus está contigo, irmão, você muda o teu jeito de ser. Sabe? Eu posso pegar o microfone aqui e falar palavras bonitas, ou interpretar a Bíblia aqui de tal forma e começar até a falar, mas Deus é maravilhoso. Mas se eu não acreditar que Ele é maravilhoso mesmo, se eu não mudar na minha casa, na minha família, porque a minha família é meu espelho. Simples. Eu posso chegar e pegar a Bíblia na mão, falar palavras bonitas, pregar tudo bonito, mas se eu mesmo não me converter, se eu mesmo não sentir a presença de Jesus na minha vida, irmãos, como posso falar para a pessoa que Deus vai resolver a sua vida, se eu não passar por um processo de conversão? Isso foi o que os discípulos passaram. Eles tinham que passar por um processo nem tão.
Diante dessa semana o irmão pregava aqui sobre a vida de Pedro, que Pedro seguia a Jesus à distância, e ele também estava nessa embarcação. Muitas das vezes nós seguimos Deus à distância também. Não queremos entrar no nível de profundidade. Irmãos, quando eu falo o termo de ser incomum do mundo, Jesus mesmo condenou o mundo, porém ele fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Sabe, seguir Jesus é seguir os passos e negar a si mesmo. Sabe? Quantas das vezes nós temos que arrumar a nossa casa? E quando eu falo a nossa casa, é o meu coração. Deus não está olhando para a estampa, para as carcaças, porém não. Deus olha para dentro de mim, dentro de você. Até quando você vai levar o meu nome? Sabe? Muitas das vezes mesmo nós, por ser humanos, passamos por grandes tribulações, passamos por grandes dificuldades. E quantas das vezes você mesmo, irmão, eu posso falar para você essa noite sem errar, porque Deus direciona a palavra para mim e para você nessa noite. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas das vezes mesmo você falou assim: eu não aguento mais? Quantas das vezes mesmo você falou assim: ah não, chega para mim, eu quero curtir o mundo, eu quero me se divertir. Então eu posso falar para você, irmão, você nem passou por outra margem ainda. Você nem seguiu ainda. Porque a mesma palavra diz que eles fadigaram a remar, sabe, irmão? Sabe, você começar a remar contra a correnteza, a remar contra os seus prazeres, você se negar, você virar totalmente radical. Radical quando eu falo assim, da maneira podre que você era, para um mundo novo, ou para o novo de Deus. Sabe? É você mudar de vida, e deixar que Deus entre na sua vida. Porque, irmão, cristianismo sem perseguição, irmão, não é mudança nenhuma. Quando Deus entra sobre a tua vida, é por isso que no começo mesmo eu disse: eu não sei a situação que você está se encontrando aí, eu não sei como anda a tua vida, mas faça uma reparação. Será que você mesmo, hominho, será que nós tivemos um encontro mesmo pessoal com Jesus que impactou a minha e a sua vida? Porque a palavra de Deus mesmo diz: não adianta eu ser quente, ou posso ser quente ou frio, mas porque se eu for morno diante da graça de Deus, o meu Senhor Jesus e o teu, Ele nos vomita. Aí eu falo para você nessa noite, irmão, será que você mesmo fala com Deus? Sabe? Quantos de nós muitas das vezes carregamos no nosso coração um ódio, uma raiva, um instinto de raiva? Aí eu falo para você, se Deus fala que Ele é amor, se Ele quer agir sobre nós porque Ele é amor, Ele não entra sobre uma contaminação. É preciso nós passar por um processo de cura, porque se eu pegar essa palavra aqui de Deus e começar a falar palavras bonitas, não vai ter efeito nenhum. Porque Pedro, ele tem que passar por todo esse processo, os discípulos têm que passar por esse processo, porque então, que as primeiras pregações de Pedro, ele converteu 3.000 pessoas. Aí eu falo para você, irmão, quantos da sua casa você conseguiu converter? Você que mesmo disse aí que é de caminhada, que é cristão, muitas das vezes você não consegue converter nem a sua casa. E quando eu falo da tua casa, irmão, eu falo de você mesmo. De você mesmo. Você não se convence que o Senhor é o Senhor na sua vida. Sabe? Sabe o que é isso, meu querido? Muitas das vezes Deus parece como um fantasma na sua vida. Como os discípulos aqui viram, mas será que é um fantasma? Será que é um fantasma? E logo não era um fantasma. Era Jesus que falava assim: vai, porque eu estava orando por você. E não temas. Quantas das vezes nós temos medo? Eu falo para mim e falo para você, meu querido.
Quantas das vezes vemos Deus fala, renuncia, vai, passa por uma outra margem de vida, renúncia, 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 porque quando você passar para um outro lado, você vai saber o quanto eu sou Deus na sua vida, sabe? É você pegar as promessas de Deus, se ajuntar, e Deus falar para você, vai vir tempestade, vai vir cura, vai vir muitas situações ao contrário, mas você vai sentir a minha presença, sabe? Muitas das vezes, só ter a caricatura de Jesus, muitas das vezes nós só queremos ter a caricatura, mas se você ter a face de Jesus, você vai ver o quanto Ele sofreu por mim e por você. Se você pegar Isaías 53, diz, Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e as tuas. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Se você acredita a partir de hoje que Jesus é o autor da vida, porque o que estava diante daqueles discípulos não era só um homem, mas sim, porém, um Deus. Quantas das vezes Deus vem falando com você, eu sou Deus, é eu que quero fazer na tua vida, eu quero ser glorificado na tua vida, mas não. Muitas das vezes não queremos Deus que faça, queremos que nós façamos sem a presença de Deus. Irmãos, a própria palavra mesmo diz, ou não a própria palavra, mas o ditado popular no mundo diz, quem brinca com fogo se queima. Sabe? É interessante dizer porque as palavras mesmo diz, e se tratando das palavras, muitas das vezes nós pegamos pessoas que, até a palavra em Apocalipse mesmo diz, e fazendo uma leitura, eu falei, nossa, mas nunca vi umas palavras tão forte, umas palavras assim que eu falei, nossa, mas essas palavras não, como Deus fala assim, de tal maneira que, sabe, chega até a machucar assim, porque Deus, Ele fala a verdade. Não tem como a gente viver num mundo de mentira, num mundo de falsidade. Porque quando Deus Ele entra no nosso barco, na nossa vida, irmãos, quando eu falo desse termo entrar no barco, é quando você se encontra com Deus, você deixa se abandonar diante da presença de Deus, você muda mesmo. As pessoas chegam perto de você e falam, nossa, você mudou, olha o teu jeito, você está diferente. Na tua casa mesmo as pessoas falam, nossa, olha lá, nossa, a pessoa era rebelde, ela não mudou. O que foi essa mudança? E essa mudança, eu falo para você, foi Jesus de Nazaré. Mas quando você não muda, é simples. Quando você não muda, irmão, as pessoas não vêem nada de incomum em você, sabe? A passar por uma outra margem, meu querido, é você mudar de vida. Mas se o meu coração, o teu coração estiver endurecido, não tem como Deus agir, porque se tratando mesmo de coração endurecido, meu querido, Jesus chorou, a palavra mesmo diz, é os menores versículos da Bíblia, Ele chorou. Sabe por que Ele chorou, meu querido? Porque Ele falou, nossa, mas que geração incrédula. Porque a própria palavra mesmo diz, se aquele que crê em mim, nem que esteja morto, viverá. Sabe? Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, irmã, eu não sei em que situação que anda a tua vida, mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse Deus impossível que eu estou falando para você hoje nessa noite, muitas das vezes a porta do emprego é difícil abrir. Muitas das vezes os médicos mesmo dizem, ó, esse diagnóstico já não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais solução, essa pessoa não vai mais andar. Tá vendo aquele bêbado caído lá? Não tem mais solução. Tá vendo aquele escravizado do álcool, aquele que vive no caminho da prostituição, das impurezas, da carne? Não tem mais jeito. Aí Jesus vem para ser glorificado na vida de cada um daqueles. Mas para isso, meu querido,
é preciso deixar que Deus haja e transforme a nossa vida e a sua vida. Irmãos, Deus abençoe. Essa mensagem que eu queria que você guardasse no teu coração e refletisse à noite o que é mais importante para você na sua vida. Louvado seja